Pensem nisto. Um poder que durou 600 anos, que atravessou a Idade Média, o Renascimento e chegou até à Era Moderna. Um império que se estendia por 3 continentes e cujas decisões, tomadas em Istambul, ecoavam de Viena ao Cairo. Hoje, vamos mergulhar na incrível história do Império Otomano. 600 anos. É difícil até de pôr em perspectiva, não é? É mais tempo do que o que nos separa da chegada de Colombo à América. Foi exatamente essa a longevidade do Império Otomano, uma duração que por si só já desafia a nossa ideia de história. Mas como é que um gigante destes nasce? A resposta é surpreendente. Não nasceu de uma grande explosão, mas sim de origens bem humildes, com tribos de cavaleiros na Anatólia, a região que os conhecemos como a Turquia. No final do século XIII, a Anatólia era uma espécie de puzzle, um mosaico de várias tribos turcas. E no meio de toda esta confusão, um líder chamado Osman I teve uma visão: unir estes guerreiros todos debaixo da mesma bandeira. O seu pequeno estado nasceu mesmo ao lado de um gigante que já estava em decadência, o Império Bizantino. O confronto era só uma questão de tempo. O estado de Osman cresceu, e cresceu rápido, conquistando territórios aos vizinhos. Mas, para se transformarem num verdadeiro império, precisavam de conquistar um prémio lendário, o coração do seu rival, a cidade que era a chave entre a Europa e a Ásia. Constantinopla, a capital bizantina, a rainha das cidades. As suas muralhas maciças eram famosas no mundo inteiro. Tinham resistido a mais de 20 cercos ao longo de 1000 anos. Para os otomanos, tomar esta cidade não era só uma questão militar, era um símbolo de poder absoluto, quase um mandato divino. E para tomar uma fortaleza daquelas, a estratégia era o cerco. O que é que isto significa na prática? Bem, significa cercar a cidade por completo, cortar o acesso a comida, a reforços, a tudo, transformando-a no fundo numa prisão a céu aberto. Era um jogo brutal de paciência, de fome e de guerra psicológica. E aqui entra em cena o jovem sultão, Mehmed II, que não era um comandante qualquer. Ele trouxe uma inovação que iria mudar a guerra para sempre. Canhões gigantescos que disparavam bolas de pedra com mais de 500 quilos contra as muralhas antigas. Mas a sua jogada mais genial, mais inacreditável, foi outra. Arrastou os seus navios por terra para contornar as correntes que bloqueavam o porto. Ninguém esperava por aquilo. Depois de 53 dias, em 1453, as muralhas que resistiram um milénio caíram. Constantinopla passou a ser, e Istambul, a nova capital otomana. Com Istambul como centro do seu universo, o Império Otomano entrou na sua Idade de Ouro. E esta era tem um nome: o Sultão Suleiman I. No seu império era conhecido como o Legislador. Para a Europa, ele era simplesmente o Magnífico. Durante os 46 anos do seu reinado, o império atingiu a sua extensão máxima, das portas de Viena até ao Golfo Pérsico. Mas a sua verdadeira magnificência estava na governação. Ele reformou todo o sistema legal, criando um código que equilibrava as leis islâmicas com os costumes de cada região. E esta estabilidade permitiu que o comércio e a cultura florescessem como nunca. E este poder, claro, refletia-se na cultura. O arquiteto-chefe de Suleiman, o gênio Mimar Sinan, encheu o horizonte de Istambul com mesquitas de cúpulas imponentes que ainda hoje nos deixam de boca aberta. A arte otomana, com os seus azulejos de Iznik e a sua caligrafia elegante, atingiu um nível de sofisticação incrível. Ok, mas um império não sobrevive tanto tempo só com conquistas e arte. Qual era, então, o motor que mantinha esta máquina gigante a funcionar durante séculos? A resposta está nos seus sistemas: o militar, o administrativo e o social. A força de choque do Império eram os janízaros. E atenção, esta não era uma unidade militar como as outras. Eram rapazes cristãos dos Balcãs, recrutados através de um sistema chamado Devshirme, depois convertidos ao Islão e treinados desde pequenos para servir uma única pessoa, o sultão. A sua lealdade era absoluta e a sua disciplina em batalha era lendária. Para governar um território tão vasto era preciso uma burocracia muito bem aliada. No topo de tudo estava o sultão com poder absoluto. Mas o dia-a-dia era gerido pelo seu braço direito, o grão-vizir, que liderava um conselho imperial chamado Divã. Este sistema, com governadores em cada província, garantia que as ordens do sultão chegavam a todos os cantos do império. E aqui está uma das ideias mais inteligentes dos otomanos para governar um império tão diverso: o sistema Millet. Basicamente, permitia que as comunidades não muçulmanas, como os cristãos e os judeus, se autogovernassem. Tinham as suas próprias leis, escolas, tribunais. Esta autonomia, muito à frente do seu tempo,
foi fundamental para manter a paz entre povos tão diferentes. E a fonte da sua imensa riqueza? A resposta está na geografia. O Império Otomano era, literalmente, a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Controlava a rota da seda, as rotas das especiarias. Qualquer produto valioso que viajasse entre a Europa e a Ásia tinha de passar por lá, enchendo os cofres do sultão com impostos. Vamos agora avançar no tempo para perceber como é que esta longa viagem chega ao fim. Nenhum império dura para sempre, e com o passar dos séculos, novos desafios começaram a testar a sua capacidade de adaptação. A partir do século XVII, o mundo começou a mudar mais depressa do que o Império conseguia acompanhar. Os navegadores europeus descobriam novas rotas marítimas para a Índia, contornando o monopólio otomano. A Revolução Industrial deu às potências europeias uma vantagem militar e económica esmagadora. E, internamente, a corrupção e os movimentos nacionalistas começaram a fraturar o Império. Tornou-se o homem doente da Europa, sempre a lutar para se modernizar, mas ficando para trás. Esta linha do tempo resume esta jornada épica, de um pequeno principado em 1299 à conquista que abalou o mundo em 1453, do apogeu imperial com Suleiman até o desmantelamento final em 1922, depois da sua aliança desastrosa na Primeira Guerra Mundial. 6 séculos de história, condensados em 4 momentos-chave. E a história do Império Otomano deixa-nos com esta pergunta: o que é que permite que um poder, uma cultura, uma ideia, dure 600 anos? Terá sido a força militar, a sua organização ou a sua capacidade durante muito tempo de gerir a diversidade? Talvez a lição seja que a capacidade de adaptação é a chave para a sobrevivência e a falta dela a receita para o colapso. Fica a reflexão.